Tensão seletiva é a nossa capacidade de manter a atenção fixa num ponto só. A região do cérebro responsável por fazer isso é chamada de tronco encefálico. Lembram que no tronco encefálico eu falei de uma região que é responsável por fazer a seleção dos inputs e ativar o sistema nervoso central, e esta região é chamada de SARA? Façam assim, ó. Lembra, professor, você falou isso várias vezes, inclusive em pranayama. E eu vou falar de novo, tanto em Yoga Nidra quanto em Samyama. Então, aqui eu vou passar mais en passant sobre isso. Então, quando você faz o asana e você se concentra no músculo, você trabalha, você fortalece o funcionamento desses neurônios do sistema ativador reticular ascendente, fazendo com que eles passem a bloquear as sensações externas e, ao mesmo tempo, ativar o sistema nervoso central. E ele serve de gatilho para as mudanças dos padrões eletroencefalográficos de funcionamento do cérebro. Quando você treina o asana, você está treinando essa região. Reflexo de estiramento é aquele reflexo no qual, quando você comprime um tendão, imediatamente o músculo contrai. Então, é quando você vai no médico, ele vai com o martelo, ele bate aqui no tendão do calcâneo e o joelho ele estende. Então, sempre que você traciona um tendão com força, imediatamente o músculo contrai. Isso é muito importante, porque se a informação fosse chegar diretamente no cérebro, com a velocidade, o tempo que se ia levar ia impedir de, por exemplo, você executar algumas ações. Por exemplo, quando você está esquiando na água, sabe? Qual é o nome desse esporte? Que a pessoa esquia dentro da água, ele pega num ferro, né? Que é puxado por uma corda numa lancha, e ele tem os esquis e vai esquiando. Então você tem a batida das ondas contra as pás do esqui aquático, e se os músculos não se contraíssem imediatamente, reflexamente, e o estímulo tivesse que vir até o cérebro, era um chão imediato. Tá certo? Então, essa contração é feita por esse reflexo de estiramento. Mas, o que acontece? A hora que você vai alongar, nós temos um problema, porque a tendência dele é manter o músculo contraído. Então, tanto o órgão tendinoso de Golgi quanto o fuso neuromuscular, eles têm a função de proteger e de comandar esses movimentos reflexos dentro dos músculos e da medula espinal. Esse daqui, o órgão tendinoso de Golgi, ele está no tendão. E o que ele mensura? Ele mensura a tensão que você está pondo sobre o tendão. O fuso neuromuscular, ele parece um fuso muscular, mas ele está dentro do músculo. E ele tem a função de medir o comprimento da fibra. Então, se eu tiver uma tração repentina da fibra, imediatamente ele contrai. Ao mesmo tempo, o órgão tendinoso, se você tiver uma tração extrema, automaticamente o músculo relaxa. É usando disso daí que nós conseguimos fazer, porque durante um asana, pela localização da consciência, que nós afrouxemos o músculo. Então, você está botando uma tração no órgão tendinoso de Golgi. E você sustenta essa tração, o órgão tendinoso de Golgi, ele vai causar uma inibição da contração muscular a nível medular e fazer com que o músculo se solte. O fuso neuromuscular. Quando você se concentra sobre o músculo, imediatamente você faz com que o fuso neuromuscular que está esticado, ele se relaxe. No que ele se relaxa, ele envia uma informação para o sistema nervoso pela medula, que faz com que o músculo relaxe.